graça e a paz de Cristo, queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma escola bíblica para você. Hoje nós estamos na nossa terceira aula desse livro aqui, Crucificado com Cristo. Você que não tem ele, quiser ele, é só pedir, ou você ir no site, né? Se quiser o site, eu te passo ele, para você pedir. Se você quiser informação onde fica a igreja aqui em Itaguaí, onde fornece esses livros, eu posso para você também, não tem problema não. Importante você ter o material e guardar em casa. Bom, hoje nós vamos para a aula 3, no capítulo 2. O título hoje é O Fundamento Central da Vitória. Vamos lá? É a firmeza de sua fé em Cristo que se torna o fundamento de maior graça e vitória. Firmeza de fé significa que você considera que Deus diz como verdade e depende somente de Jesus, como em sua vida, justiça e força. Então, a firmeza hoje da fé, ela está dentro desse ponto, né? Quando a sua fé, onde está a sua fé, né? E ao olharmos para a Bíblia de forma geral, a gente vai ver que desde o início, desde o início, a gente observa que tudo que acontecia no tempo no caso Abraão, no caso depois Isaac, Jacó e assim sucessivamente, tudo foi questões de fé, de fé. Então por isso que é importante que você entenda isso, que a sua firmeza, ou melhor, a nossa firmeza hoje da fé é justamente, né, a pessoa de Jesus, né? No que a nossa dependência dele, e a dependência ela tem que ser inteira, né? E às vezes Deus permite chegar a um extremo, né, para a gente poder entender que nós dependemos dele totalmente. Vamos lá. Estamos aqui hoje vamos falar sobre 11 tópicos, né, tópicos, e hoje vamos falar com o tópico 1, que é identidade total nova. Hoje nós temos uma nova identidade. Está aqui a passagem bíblica que fala: se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo hoje se faz novo para nós. Ou melhor, tem que ser novo. Então nós temos uma nova identidade. A nossa identidade está voltada e cravada em Cristo, né? Se você crê, se você está em Cristo, observe que tudo está em Cristo. Então, no segundo ponto aqui, né? Não, e até me continuando aqui, um outro parágrafo foi muito importante, ó, não importa o seu passado. Deus limpou a lousa completamente, isto é, limpou. Ele quer que você entenda que o seu passado não pode mais ter acesso a você. Passado, o nosso passado é só lembranças. Lembranças para a experiência, ou talvez para poder ajudar outras pessoas também a saírem dos seus problemas. Vamos lá. O segundo tópico é exatamente, já vai dentro aqui que nós já iniciamos aqui. Estar em Cristo. Quando você recebeu a Cristo, você nasceu de novo. Sua identidade e natureza espirituais foram instantaneamente mudadas. Você é agora um filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Deus realmente perdoou todos os seus pecados e lhe deu a vida eterna. Ele acredita a justiça perfeita em Jesus em sua conta. Por causa da sua identidade como seu filho, Deus declara que você é aceito, justificado e justo em Cristo. Então, tudo é em Cristo. É como que Deus olhasse para a gente e víssemos como que nunca tivéssemos pecado. Quando estamos em Cristo, é assim que Ele olha para a gente. Uma vez, eu não lembro agora o nome do pastor que fez essa senhora ilustração, mas, por exemplo, hoje eu uso óculos, né? Quando eu vou enxergar sem óculos, eu enxergo, mas aí eu vou olhar para cá, para a letrinha, nada, está tudo embaraçado. É assim que às vezes as pessoas olham para a gente, né? A gente olha para a gente com um olhar embaraçado. Mas quando você coloca o óculos de Cristo, você consegue, as pessoas conseguem ver Cristo em nós, né? Ver Cristo em nós.
Aqui, num ponto que eu sublinhei aqui, muito interessante, ó. Tal graça é o maior presente que você poderia receber. Porém, estar em Cristo significa muito mais do que ser completamente perdoado. Significa que o poder dominador do mundo, da carne e Satanás foram completamente quebrados na vida do crente. Cristo fez o que Cristo fez na cruz, nos livra não somente da pena do pecado, mas também do seu poder para dominar. Não é somente o pecado que ele vai nos libertar, também nos livra do domínio dele sobre as nossas vidas. Hoje você tem autoridade. Hoje você pode ir e falar abertamente até com Satanás e os demônios, porque você está falando em nome de Cristo, em nome de Jesus. Então você hoje é uma nova criatura. Ele não tem mais poder sobre você. O que ele interfere em nós, exatamente, é um tipo de interferência que nós, às vezes, legalizamos a ele, né? Demos, né, a legalidade para ele poder operar em nossas vidas. Mas, tirando fora disso, nada ele pode fazer, né? Você tem a possibilidade de acabar com toda essa miséria que a qual passa na sua vida. Você pode eliminar isso hoje, porque você está em Cristo, você pertence a Cristo, está dominado com Cristo. É uma passagem bíblica que eu quero aproveitar que hoje eu estou com o meu computador aqui hoje. Colossenses capítulo 3. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas que lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só. Quando Cristo, né, que é a vida de vocês, hein, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em glória. Aí, a partir do versículo 5, Paulo dá uma lista, né, por exemplo, portanto, façam morrer, olha só o versículo, a parte A do versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então, o trabalho nosso hoje, como cristão, né, já recebemos Cristo na nossa vida, já temos Cristo. Agora, o nosso trabalho é matar toda a natureza terrena e viver somente debaixo da graça de Deus. Eu dei uma ilustração há um tempo atrás aí, eu posso até repetir essa ilustração novamente, né? Por exemplo, o rapaz estava com o carro, deixa eu pegar minha caneta aqui, e foi e bateu no muro de uma casa, né? Aí tem a questão da misericórdia e graça. A misericórdia é tudo bem, tá tudo tranquilo, eu te perdoo, não precisa você pagar nada do problema do que você derrubou o muro. Está tranquilo, está perdoado. Então, a misericórdia diz que você foi perdoado por Deus. E a graça? A graça que significa o seguinte: além de você ser perdoado por Deus, Deus também, o dono, né, da casa que foi almejada pelo carro lá, bateu no muro, ele vai ainda pagar o conserto do carro daquela pessoa. Então, a graça é isso. A graça é o seguinte: Deus perdoou você, mas agora Ele quer também consertar esse estrago que você criou na sua vida. Além de te perdoar, Ele quer consertar o seu estrago também. Então, isso é a graça. Eu gostei muito dessa ilustração, nunca mais eu esqueço dela, e todas as vezes que é possível, eu estou repassando essa ilustração. Muito boa mesmo. É por isso que Paulo fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tanto no versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas fala: estou crucificado com Cristo. Assim termina o versículo 19. Vamos para o número 3 agora. Nossa aceitação posicional em Cristo. Então, a nossa aceitação tem que estar posicionada em Cristo. Aqui ele fala: nosso crescimento é um processo para a vida toda, na qual aperfeiçoamos, perseguimos e avançamos para o alvo, né?
Paulo, ele disse, olha, não é que eu tenha recebido, mas eu estou correndo atrás. E aqui ele fala, esqueça das coisas que para trás ficam, esqueça do meu passado, do que eu fiz, estou avançando. É isso que é o crescimento, né? O crescimento. Você está debaixo da graça de Cristo, você está debaixo do poder de Cristo. Então agora, em vez de ficar pensando no passado, esqueça, deixa ele para lá e prossegue para o que está na sua frente. Ele fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação soberana em Cristo Jesus. Então daqui. Vamos lá. Vamos pular aqui. Vamos pular aqui. Número 4, né? Número 4 aqui, das 11 é totalmente amados e aceitos. Cristo, nós somos aceitos por Deus. O fato de Jesus ter morrido por nós, pelos nossos pecados, significa justamente isso. Ele morreu por nós e nos aceitou. Então, hoje o ser humano, ele vive, sabe, né, numa situação assim, sabe, como aquele como que nada Deus fez por ele. E Deus fez muita coisa por nós. Muita coisa por nós. E nós precisamos simplesmente aceitar esse sacrifício, né? Aquela ideia de ficar, perdoa isso, perdoa aquilo, não. Na verdade, a gente tem que entrar na presença do Senhor e dizendo assim, obrigado por ter me perdoado os meus pecados, por ter não olhado pelas minhas fraquezas. Então, é assim que deve se proceder, devemos nos proceder, né? Lembrando que, como nós lemos aqui, né, o Senhor, embora o nosso pecado tenha consequências severas, isso aí é inevitável, Deus nos discipline, o seu amor nunca cessa. Por mais que haja disciplina de Deus, por mais que as consequências vão haver, eu falei, é inevitável, não tem consequências, mas o amor de Deus ele nunca vai cessar nas nossas vidas. No capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse, fala que as nossas lágrimas serão enxugadas, o nosso sofrimento irá desaparecer, a nossa dor irá desaparecer, porque Jesus tomou sobre si tudo sobre ele. Que maravilha, né? Então, somos totalmente amados e aceitos por Deus. Você, meu querido, você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus e Deus te aceita. Antes de você dizer, me aceita, ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Essa é a verdade. Vamos para o número 5. Número 5. A salvação cobre todas as nossas necessidades e fraquezas. Santos, não podemos imaginar o que custou para Deus crucificar seu filho para providenciar nosso perdão e nossa vida eterna. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão forte que os pensamentos dele por nós não podem ser contados. Diz também que ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, gente. Um Deus que sabe. Você já tentou contar os fios de cabelo da sua cabeça? Então, faça isso. Os careca aí, que zera tudo, né? Antes de cortar, antes de zerar, pega os fios e vai contando. Não vai conseguir. Mesmo fazendo isso, não vai conseguir. Mas Deus sabe. Se Deus sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem, imagine o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Tá lá, se quiser ler. Né? Nós temos aqui duas passagens aqui, que a primeira Salmos, capítulo 139, versículo 17 e 18, e Mateus, capítulo 10, versículo 30. Agora, além disso, afirma que podemos chamá-lo de Abba Pai, que é semelhante ao uso respeitoso de paizinho, e em termos modernos se carrega a conotação de meu pai. É diferente. Eu vejo isso pela minha neta, né? Ela fala que eu sou o vovozinho. Vovozinho. É uma coisa maravilhosa. Isso é carinho, isso é afeto, isso chama a nossa atenção. Isso é intimidade, isso é o carinho que ela tem por mim.
Agora, além disso ainda, né, deixa eu aqui descontrair um pouquinho, ela me chama de vovozinho Hulk. É, eu estou de verde hoje, né? Então, estamos quase lá. Fiz até brincadeira no aplicativo para poder exemplificar o que que a minha neta está me chamando de vovozinho Hulk, né? A posição de estar em Cristo é inexprimível. Mas o que significa estar em Cristo? Nesse capítulo, vamos discorrer sobre a nova identidade, a posição do crente em Cristo, né? Enquanto os crentes imperfeitos, enquanto como crentes imperfeitos, eu sou ruim de ler, né? Todos devemos continuar a crescer e amadurecer. Graça significa que somos totalmente amados, completamente aceitos no momento em que somos salvos. Isso é graça. Lembra que eu falei aqui sobre o exemplo? Além dele ser perdoado e não pagar o muro que ele derrubou, ele ainda, o dono da casa ainda vai consertar o carro dele. E graça é isso. É porque a misericórdia de Deus, diz a Bíblia, que ela é a razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia é Deus é, vendo a nossa necessidade, vendo as nossas fraquezas. Ele passou por isso que ele veio a essa terra, por isso que ele veio na pessoa de Jesus, por isso que ele encarnou na pessoa de Jesus, justamente para poder entender de uma forma bem clara o que nós passamos. E hoje nós temos essas possibilidades. O Senhor me ajuda na minha fraqueza. Ele vai saber o que é fraqueza, me ajuda na minha dor, ele vai saber o que é dor. Tudo isso Jesus já passou. Então, a graça significa que somos amados por Deus. Se não fosse a graça dele em pagar o preço por nós, em não permitir que alguém venha cobrar, não precisa de seguro para poder ir até Jesus. Jesus é o nosso seguro. Ele é a nossa segurança. Glória a Deus por isso. Vamos lá? 6. 6. Ponto 6 aqui, que é o tópico 6. Totalmente perdoado e justificado. Vamos lá, eu quero ler isso aqui. Agora a gente vai ler pra caramba aqui agora, hein? Você é considerado justificado pelo sangue de Jesus. Justificados. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A palavra grega para justificado é ditakaion, que tem um significado glorioso. Na essência, ela significa render-se, isto é, mostrar-se como ou ser considerado como justo e inocente. Quando você, mediante a fé, você entra na presença do Senhor, a paz de Deus é dizer que você agora no seu coração tem equilíbrio, tem tranquilidade. E diz a Bíblia que tudo por meio de Jesus Cristo nós somos justificados, porque ele foi dado como maldito em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Vamos continuar? A leitura aqui é longa. Você é totalmente aceito por Deus como seu filho adotivo em Cristo. Para o louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. A palavra grega para aceito é chariton, é rica de significado. Ela significa vestir-se com uma honra especial, fazer-se aceito e ser altamente favorecido. Por isso que a graça é o favor de Deus, mesmo nós não merecendo, né? Mesmo nós não merecendo, Deus nos fez um favor, né? Ele não pediu autorização a gente. Você quer que eu faça? Não, ele já fez por nós lá no Calvário. Bom, você é declarado justo porque a justiça de Deus é atribuída a você. Em Cristo, Deus não vê como se nunca tivesse, ou melhor, Deus não vê você como que se nunca tivesse pecado. Ele também vê como justo. É aquilo que nós falamos inicialmente, né? Porque a perfeita
ele vê Jesus em você, o sangue dele sobre você. Vamos lá. A palavra grega para atribuir como justiça é logizomai. Significa imputar ou contar algo como sendo de certa maneira. Né? Então, ele está imputando você a justiça de Deus. Lembra que Abraão, ele foi justo por quê? Porque ele foi imputado com justiça porque ele creu no Senhor. E assim também somos nós, se cremos nele. Aí, Paulo, nós já lemos aqui sobre que está em Cristo, nós somos nova criatura. O Romanos 1,8 fala que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais. Né? Então, é tanto que você for ler o capítulo 7, o capítulo 8, é muito bom você fazer isso. Né? É o capítulo 7, ler ele todo e ler o capítulo 8. Você vai entender, né, de uma forma bem tranquila do que nós estamos falando aqui agora, porque os dois capítulos são ligados ao outro. E é necessário que você, para entender um, tem que ler o outro. Né? Não adianta ler um só. Lê o dois que você vai entender claramente sobre isso. Vamos lá. Você é filho de Deus com todos os direitos e co-herdeiro com Cristo. Olha só. Você é rico, meu irmão. Você é milionário. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Você foi adotado como filho de Deus. Filho de Deus. A adoção é uma expressão de amor única e poderosa. E Deus nos fez isso. Você pode chamar Deus de Abba Pai. Esse é um termo incrivelmente pessoal e cativante, que é Paizinho. O termo Abba não sugere uma irreverência casual, mas uma profunda afeição pessoal e uma intimidade profunda. É tudo que Deus quer de nós, intimidade. Ele quer se relacionar com a gente. Vamos parar com essa ideia de colocar Deus distante da gente. Quantas pessoas estão distanciando de Deus? E Deus está no mesmo lugar, né? No altar dele. É só você ir até o altar de Deus. Vamos aqui para isso, para poder orientar você, para poder trazer para você aqui uma forma de você se sentir bem próximo de Deus, bem íntimo de Deus. É tanto que a oração, ela é um relacionamento. Em breve, nós vamos aqui, já comprei mais um, nós vamos ter mais materiais aí sobre oração, sobre jejum, e a gente vai trazer aqui extra para esse canal aqui, tá? Sobre oração e jejum, porque nosso propósito é ajudar você. Tudo que eu puder fazer, tudo que eu estudar, eu quero passar para você, não somente aqui na escola bíblica, como também nas preleções que eu ministro ali na minha igreja ou em outra igreja, se caso houver um convite, que é muito difícil sair e visitar outra igreja, por conta do meu plantão e juntamente com, com os dias do culto lá, mas a gente faz tudo isso, né? A partir do mês que vem agora, né, mês que vem agora, eu fiz um propósito de estar uma vez por mês, num sábado, lá em Santa Cruz, na igreja do meu querido amigo e muito amado pastor Servílio Passos. Eu fiz esse propósito com ele, né? Estamos orando para Deus nos manter nesse propósito, né? O diabo tenta, mas ele está repreendido, porque já repreendemos qualquer ação dele. E também está ali, também uma vez por mês, numa quarta-feira, ali em Nilópolis, na nossa igreja matriz, lá na igreja onde está o meu querido e amado pastor Mário Roberto Gomes, um homem de Deus abençoado. Eu vou poder fazer. Então, a gente vai trazer essas mensagens que nós trazemos em termos de instrução, nós trazemos aqui para o nosso canal. É claro que as mensagens elas vão vir para o canal, mas lá estaremos pregando ao vivo para as pessoas sobre determinados assuntos que é concernente à doutrina bíblica, né? Tanto que eu uso sempre o sermão expositivo justamente para poder a gente trabalhar melhor com a igreja. Vamos lá. Outro ponto aqui importante é crescimento e serviço empoderados. Sua velha natureza e sua escravidão ao pecado foram crucificados com Cristo.
Você é uma nova criatura unida em Cristo, né? Então, hoje somos unidos em Cristo. O que diz aqui em Romanos 6:4? Sabendo isso, foi crucificado com ele o seu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Aí ele acrescenta: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. Então, nós temos duas passagens aqui. A primeira que nós lemos foi Romanos, e aqui Romanos 6:4 fala justamente sobre isso, sobre nós andarmos em novidade de vida. Bom, vamos lá. Vamos dar uma puladinha aqui. Cristo é agora a sua vida e vive através de você. Viu? Vamos lá em Gálatas, né? O que diz em Gálatas? Cadê Gálatas? Está aqui em Gálatas. 2:20, que todos nós conhecemos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo, que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, vamos lá. 8. Nós temos que não. Eu vou... vitória sobre o mundo, carne e o maligno. Eu vou deixar aqui alguns versículos para você, né? Para você acompanhar. Primeiramente, você vai ler aí na sua casa Lucas 10, capítulo 10, versículo 19. Aí depois você vai ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, né? E aí você vai também ler Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. E também Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. E depois, para finalizar aqui, as leituras aqui sobre a vitória sobre o mundo, carne e o maligno, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Nós já falamos aqui sobre a maravilhosa graça. O que ela proporciona para a gente? Saúde espiritual. Quando você se agarra à graça de Deus, que é o favor que Deus nos fez por nós, de pagar os estragos que nós criamos, e nós não devemos nada a Satanás? Não, mas não deve nada a ele. Nada vezes nada, vezes nada. Essa ideia que você vence, você deve a Satanás, essa é mentira. Cristo pagou por nós, ele nos deu a sua graça. Lembra que eu falei sobre a graça? E outro ponto aqui, antes de nós falarmos sobre o ponto, deixa eu ler isso aqui. Para muitas pessoas, a graça e o amor de Deus parecem bons demais para serem verdade. Mas é verdade. Mas descanse. Deus não mente. A sua graça é verdadeira. Como uma pessoa salva, você foi declarado aceito, empoderado, vitorioso em Cristo. Pela sua graça, bendito Salvador cumpriu toda parte da sua redenção no princípio ao fim, desde o início até o fim. Eu queria também que você também lesse. Eu não coloquei aqui, eu vou até colocar aqui, Isaías, leia aí, Isaías 46, verso 9 e o versículo 10. Então você vai ler essa passagem, nem que você dê uma pausa agora na mensagem e vai lá e lê essa passagem, tá bom? Vamos lá. 10. Por que ainda luto e fracasso? Vamos lá? Sei que para muitos, para alguns, todas as bênçãos gloriosas e privilégios de estar em Cristo não parecem ser verdade. Outros podem achar difícil porque ainda não sentem essas realidades em sua vida diária. Os crentes devem sempre se lembrar uma grande verdade. As palavras de Deus são sempre verdadeiras, quer que nós sintamos ou não. Todas as bênçãos gloriosas ou privilégios que tem em Cristo são imputados, isto é, dados a nós como presente da graça de Deus. Está lá em Romanos
6:23, todo mundo conhece, mas eu faço questão de ler, né? Vamos ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Através do crescimento e do entendimento, a vivência dessas realidades se torna mais e mais verdadeiras. Mas como o poder das bênçãos se tornam mais reais no nosso dia a dia? Como andamos de forma digna do nosso chamado e potencial? Precisamos da vitória. Precisamente, a vitória se torna cada vez mais real e ao aprendermos a reivindicar simplesmente pela fé. Escute aqui, reivindicar pela fé. Confessarmos todos os nossos pecados conhecidos, não é aquele que você não conhece, não. E entregarmos a uma obediência cada vez maior. Fazendo assim, experimentamos o empoderamento pelo Espírito Santo cada vez mais profundo. Porque perdoa os pecados. Não sabe que pecado? Conhecidos que você fez. O Espírito Santo vai te lembrar sobre isso. Então, você lembrou do pecado? Confesse ele. Né? Confesse esse pecado. Reivindica do que Deus te fez na cruz pela fé. Agarre. Né? O que diz fé? Fé. Vamos lá. Eu quero ler novamente. O que é fé? Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É a certeza daquilo que você está tomando posse, mesmo que você não veja, não vê. Bom, vamos continuar. Embora os crentes ainda experimentem batalhas, imperfeições, a fé e a entrega diária trazem crescimento e o poder cada vez maior. Isso, quando você vai entregando, você vai crescendo espiritualmente. Lembremos-nos de que o nosso andar é uma jornada de vida na direção do crescimento. Embora sejamos totalmente perdoados e posicionalmente aceitos em Jesus, nossa experiência prática aumenta ao crescermos em obediência, fé e vitória. Esse objetivo é crescer, crescimento. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos orientando você para crescer em Cristo. Tá bom? Aqui nós temos a chave da vitória. Ó, nos próximos capítulos, nós vamos examinar maneiras pelas quais os crentes fracassam em negarem a si mesmos e tomarem a sua cruz. Isso semana que vem vamos falar sobre isso. Não perca, pelo amor de Deus. Vamos lá. Chaves para a vitória. Para experimentar discernimento pleno e vitória, é crucial lembrar de algumas perspectivas que são chaves para se alcançar tal objetivo. Vamos lá. A primeira perspectiva, quando saiu, eu estou com problema sério de falar isso, né? Lembre-se de que é aceito pela graça e pela justiça, não por si só. Entenda isso, não são os seus méritos, não é por causa da sua boa dicção, da sua qualidade, do seu talento, do seu dom, e sai fora disso. Isso não te pertence. É pela graça e pela justiça de Cristo que fez por nós. Tá bom? A segunda perspectiva. Confesse tudo e resolva abandonar qualquer pecado que Deus revelar. Confesse e abandona aquilo que Deus está te revelando para abandonar. E a terceira, creia em Deus para que o encha com toda a sua plenitude e com o poder do Espírito Santo. Então, creia nele. E negar e tomar sua cruz são atos realizados pelo seu poder e não pelo nosso. Tudo é por aquilo que nós nos orientamos na palavra. Por isso que você tem que fazer devocional, por isso que tem que estudar a Bíblia, tem que orar, lendo a palavra, para que você tenha entender o que você tem que, qual é a cruz, o que você tem que renunciar, o que você tem que confessar, entendeu? Então, qual é a plenitude de Cristo que você tem que se encher? Então, tudo isso. Quarta, lembre-se de que Deus nos abençoa e nos usa, embora sejamos imperfeitos. Não espere perfeição. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.
Aí vem aqui a palavra do autor, né? Não desanime. A graça de Deus é abundante e a vitória já foi alcançada. Tá bom? E semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre negar, né? O título está aqui já, ó. Negar-se é crucial. É o tema da nossa próxima aula. Tá bom? Aqui a escola bíblica é simplesmente uma forma de poder ajudar você, né? Imagine essas matérias dando na sala de aula numa igreja. Ah, oh, maravilha! Isso vai render muitos meses de aula, não somente 12, que é o nosso caso aqui, né? Deus te abençoe, querido. Obrigado pela sua atenção. E semana que vem estamos de volta aqui para trazermos mais uma escola bíblica para você. Deus abençoe.